Fala, doutores e doutoras, mais um Medcast no ar, dessa vez com uma grande amiga que eu tenho no mercado médico, a gente já se conhece há algum tempo. Eu falei, Fê, vamos fazer um conteúdo aqui para o público médico que acho que vai fazer bastante sentido. Fernanda Costa Curta, você que é médico e médica com certeza já ouviu falar da Fê aí dentro do mercado, só para eu te falar alguns resultados, tá? Que ela tem mais de 100 milhões em reembolso médico, mais de 255 em questões de treinamento, e mais de 45 clínicas recuperadas. Então, eu acredito que ela entende um pouquinho do mundo médico, né? Fernanda, por favor, se apresente, bora bater esse papo. Fala pessoal, obrigada Bruno pelo convite, obrigada por estar aqui com vocês, abrir a porta aí da sua casa. Eu falo que é sua casa porque todos os seus médicos estão aí dentro da tua casa. Bom, deixa eu falar um pouquinho rápido de mim. Todos esses resultados não foi de ontem para hoje, hein, pessoal? Não é assim que acontece. Sou fisioterapeuta de formação básica e aí eu cansei de atender paciente. Falei, olha, tem uma coisa muito mais legal que eu faço, que é a gestão. Então, vim para a gestão pública primeiro, depois para a gestão privada e trouxe endoscopia de coluna para o Brasil em 2014. E explodiu, abri a primeira especialização, cirurgia endoscópica de coluna, na USP de Ribeirão Preto, né? E quando eu falo eu abri, eu era coordenadora administrativa, né? Não fui eu que ia lá, não, fazer as coisas. Tem médicos envolvidos aí. Bom deixar isso bem claro. E Claro. aí, em 2022, larguei tudo isso, larguei uma empresa gigante que formou o ecossistema, porque eu achava que o propósito não era esse. O propósito era passar todo esse conhecimento para outros médicos e resolvi para a área de educação. Então, esses resultados, eles foram ao longo desses 25 anos e, claro, acelerou muito o reembolso médico no final de 2022, quando a gente teve aí o boom das fraudes do reembolso médico. E hoje É sim, isso eu que falo eu... de reembolso, eu falo muito de reembolso médico, gente. Então, assim, reembolso médico não é fraude, reembolso médico é um direito do paciente, não é um direito da clínica nem do profissional de saúde. E sim, ele é factível e sim, ele dá dinheiro. Acho que Legal. é isso. Galera, Super apresentada. bora para você. Tem bastante conteúdo aqui. A gente vai aqui, ó, apertar todo tipo de informação que você, doutor e doutora, pode aplicar dentro da sua clínica. Fê, desculpa a intimidade, tá, Ju? Mas a gente já se Não, conhece, é super então é nítido. Fê. É, falando um pouquinho da área de reembolso médico, que eu acho que dentro de uma clínica médica, ele realmente, se você utilizar da forma correta, ele é uma virada de chave no faturamento da clínica, desde que você saiba trabalhar e dar uma coisa simples como o pessoal pensa, né? Fala um pouquinho para a gente dessa história que trouxe o reembolso médico para o Brasil, que acho que foi mais ou menos isso, né? 2021, que acho que foi mais ou menos o ano que virou essa chave, Eu que acho que começou o assim, ó, reembolso médico para todos os lados, todo mundo fazia reembolso. vamos lá. Eu acho que primeira coisa, antes da gente falar de reembolso médico, a gente precisa entender que reembolso médico é só mais uma metodologia de remuneração. Ela não pode ser a única. Então, se você está aí fazendo só reembolso médico para sobreviver, você está fazendo errado. O credenciamento, sim, ele é bom, né? O particular, sim, ele é bom. E o reembolso médico, sim, também ele é bom. E para quem faz cirurgia, consulta é meio, não é fim, não é fim. Então, assim, a gente tem uma porção de coisas para falar de metodologia de reembolso. O reembolso, ele sempre existiu, a vida toda, desde a constituição das operadoras de saúde. Então, ele sempre Muito existiu. legal. O que acontece assim? A gente não tem hoje, até hoje, uma legislação específica sobre o controle do reembolso médico. Reembolso médico, ele é um plus que a gente dá para o beneficiário, ali para o nosso cliente, quando ele compra o plano de saúde, vou falar assim, tá? Sim. Então, eu fui lá, eu comprei meu plano de saúde, o corretor te fala, você quer com reembolso ou você quer sem reembolso? Sem reembolso é mais barato, com reembolso é mais caro. Então, quando a gente vai fazer, por exemplo, o seguro do carro, ele não pergunta para gente, você quer com franquia A ou você quer com franquia B? Sim. Então reembolso é a mesma coisa. Ele sempre existiu. E tudo que existe e não é regulamentado, né? Eu sempre falo, juntou espaço com picareta, deu problema. É É, verdade. não é verdade? Então aconteceu que não há uma legislação muito que direcione sobre pagamento ou não sobre reembolso, houve uma brecha muito grande, alguém começou a ganhar dinheiro com isso, foi espalhando, as pessoas foram fazendo e as operadoras de saúde até então não tinham uma visão sobre o reembolso.
Na pandemia 2020, antes de 2020, pós 2020. Antes de 2020, o reembolso ele era feito por postos. Então, a gente ia lá no Tá. postinho da operadora e entregava o reembolso para a operadora. A única que inovou Ah, antes de 2020, a mais inovadora 2020, né, antes da pandemia, foi a Sul América, que a gente entregava o exatamente. reembolso por e-mail. Então, a gente É, mandava ali para o e-mail todos. Em 2020, a gente não podia mais ir no postinho, o postinho fechou, todo mundo teve que correr e fazer os devidos aplicativos. E tudo sim, que passa a ser controlado passa a ser gerido e dá para a gente o quê? Um dashboard. E as sim, operadoras começaram a enxergar o quanto elas estavam perdidas na relação de reembolso e o quanto era uma torneira aberta e vazando dinheiro. E aí elas começaram a olhar para isso. Gente, elas não estão erradas. Eu, como empreendedora, faria o mesmo. Olha, tá? Tem um alerta aqui, deixa eu olhar um pouquinho mais para esse dinheiro que está se esgotando. E eles começaram a olhar o reembolso com um outro olhar, um olhar econômico, um olhar financeiro, né? Uma sim, torneira aberta. E aí eles sim, começaram a investigar esses reembolsos. E sim, houveram muitas fraudes, absurdas, escancaradas. E aí essas pessoas foram, claro, sendo indiciadas. Só que a mídia hoje, gente, vamos lá, né? As mídias, elas correm muito mais rápido do que 10 anos atrás. Então, sim, Instagram, sei lá, Instagram, Facebook, LinkedIn. Então, a mídia trouxe para dentro dessas fake news, eu vou chamar isso de sim, fake news, como se sim, o reembolso fosse fraude. Não é que o sim, reembolso é fraude, é que existem pessoas fraudulentas que praticam o reembolso de forma fraudulenta. Mas isso sim, não foi dito. Então, houve-se uma pandemia, né, de reembolsos, e isso começou a ameaçar tanto o paciente quanto o médico. Então, o médico que fazia reembolso ficou com medo de fazer, porque estava com medo de sim, ser indiciado lá na sim, delegacia mesmo, no processo criminal. E o sim, paciente, com todas as informações erradas, todo médico que oferecia reembolso para ele, ele falava: não, doutor, mas isso é fraude, não, doutor, mas isso é crime. Então, sim, assim, aconteceu isso de 2022, depois de 2 anos pós-pandêmico, sim, comecei a entender um pouco melhor esses números e vou começar a iniciar tudo quanto é médico. O sim, médico recuou, paciente recuou, e aí essa recuperação que eu coloco aí de 100 milhões, gente, foi sim, exatamente isso. Foram reembolsos que foram reestruturados com uma arquitetura documental certa, dentro de uma auditoria médica correta e que sim, é um direito do paciente. Então, vamos estruturar essa documentação, entregar para o paciente pede o sim, reembolso dele, né? E sim, quando a gente fala que, mas o reembolso assistido não pode ser feito. Então, eu sim, tenho um senhorzinho de 90 anos, eu não posso sentar do lado dele e falar: olha, tio, coloca isso, coloca aquilo. Isso é sim, reembolso assistido. Mas as pessoas não entendiam, então elas pegavam o login e senha dos pacientes, isso sim, é fraude. Pegar login e senha do exato. paciente é fraude. Ou condicionar o reembolso a fazer ou não um procedimento também é fraude. Então, a gente Vamos, sai do reembolso assistido e a gente vem para a auditoria médica. ô, Fê, vamos já fazer um corte legal com o pessoal que é dono de clínica. Como é que ele, por exemplo, pode ser assistido por uma pessoa, uma empresa igual a sua, o nome da sua empresa? Eu tenho várias. A empresa de reembolso é a Direct Clean. Direct? Clean. Direct Clean. Clean. Então, como é Clínica. que, como é que a doutora começou agora, tenho certeza que o doutor que acabou de se formar, está abrindo a sua clínica, ele vê isso como uma vertente legal dele poder adquirir novos pacientes, de trazer esse diferencial. Como é que ele consegue, quando na hora que chega um vendedor para ele ali, saber diferenciar? Não, calma aí, essa metodologia que você está querendo me vender aqui de reembolso é fraudulenta, e essa metodologia de reembolso aqui que a Fernanda, com a empresa dela, está me proporcionando, essa daqui é legal e dá para a gente fazer. Como é que ele, médico, que ele é totalmente leigo nesse assunto, consegue diferenciar de forma simples e clara? Como é que você poderia explicar isso para ele? Eu acho que a primeira coisa, assim, não existem facilidades dentro do reembolso médico. Se alguém te vender facilidade, corre, é mentira. O reembolso, ele não é fácil, ele tem uma estrutura documental que você, médico, precisa fazer e ninguém pode fazer para você. Ou seja, Legal. seu pedido médico, ele é seu, você assina, é o seu CRM que está lá. A sua descrição do procedimento é sua, você assina, ninguém pode fazer para você. Então, se alguém te vender facilidade, ó, sai correndo.
Se alguém te falar, não, doutor, você faz o pedido médico, o resto tudo a gente faz para você. Corre. Você tem que assinar aquilo que você fez. Você não pode colocar seu CRM na mão de ninguém, porque quem será indiciado será você, não será a Verdade. pessoa que fará por você. Eu acho que essa é a primeira coisa. Segundo, é que facilidade não existe. Então, assim, ninguém vai fazer pelo paciente. O reembolso é um direito do paciente, não é um direito da instituição de saúde. Então, sim, o paciente ele precisa ser acionado o tempo inteiro dentro do processo do reembolso. Oi, dona Maria, tudo bem? Olha, hoje eu estou aqui, vou te ajudar a subir seu reembolso, o doutor já me mandou a documentação. Então, isso também é muito importante entender que o paciente ele está no meio dessa triangulação. E qualquer empresa que faça reembolso está errado. O que a gente precisa fazer é auditoria médica. Então, quando o médico me manda a documentação, eu vou auditar aquela documentação, entender se tudo faz sentido dentro daquela documentação. Aí eu vou intermediar entre o médico e o paciente e vou facilitar a vida do paciente entre a operadora de saúde. Então, essa triangulação, o que existe é uma empresa de auditoria que simplesmente audita a documentação e não faz por ninguém. Aí sim, você vai ter uma empresa, quer seja minha, quer seja outras. Bruno, eu dou mentoria, eu dou cursos, imersões para outras empresas de reembolso, outras auditorias médicas. Então, é muito importante, se alguém te oferecer facilidade, corre dessa pessoa, porque realmente vai ser fraude. E outra coisa muito importante é assim, você só pode fazer aquilo que te compete. Então, se você é um médico que tem um RQE, por exemplo, de ortopedia e traumatologia, é isso que você tem que fazer. Se você é um médico que não tem RQE, você não pode atuar em outras especialidades que não sejam tua. O que eu vejo muito é médico assinando para dentista. Gente, esquece, isso é fraude. É médico fazendo botox, por exemplo, para um paciente de fase estética e fazendo isso como se fosse consulta, retirada de pimpa. Gente, isso também é fraude. Né? Dividir, você sabe muito bem isso, Bruno, parcelar a nota fiscal também é fraude. Então, cuidado com essas armadilhas que tem no mercado, porque senão quem vai ser indiciado é você, é o seu CNPJ, é o seu CRM, e tá aí uma coisa que a gente não quer colocar na mão de ninguém, né? Isso que você comentou no final foi bem comum, né, de acontecer, e acho que é legal a gente também trazer esse conteúdo bem nichado para essa pergunta que eu vou te fazer. É possível, num tratamento, por exemplo, de 10 mil, existe legalidade num tratamento de 10 mil reais, por exemplo, o médico parcelar em 20 notas fiscais para o paciente dele de X reais ali para ele conseguir o reembolso? Isso é legal? Isso é ilegal? Traz esse conteúdo para o médico que não está sabendo. Isso é completamente ilegal. Então, vamos lá. A nota fiscal, ela é sobre o ato realizado, né? Ela não tem relação com o pagamento, mas ela é sobre o ato realizado. Então, eu realizei um procedimento hoje, eu vou emitir uma nota fiscal hoje. Se esse paciente vai pagar em 10 vezes, passou 10 vezes no cartão, mas você pode adiantar aquele dinheiro, não pode? Você pode fazer um planejamento financeiro e adiantar. Você paga mais taxa, claro, mas você pode adiantar. Então, se você adiantou aquele dinheiro, é sobre o ato realizado. Fiz a cirurgia hoje, eu fiz o procedimento hoje, vou emitir a nota fiscal e o paciente ele pode pagar em quantas vezes ele quiser. Porque você tem financeiras que hoje parcelam em até 36 vezes. Mas como é que o paciente, quando é que o paciente pode pedir o reembolso? A partir do momento que ele terminar de pagar. Porque ele precisa do comprovante de pagamento. Então, vamos supor que ele parcelou no cartão. Lá no cartão, a filipeta dele do cartão vem lá, parcelou em 10 vezes. Ele só pode pedir reembolso depois que ele pagar as 10 vezes. Entende? Se ele passou uma vez no crédito, beleza, 30 dias chegou a fatura, ele pagou a fatura, ele vai pegar esse documento e vai falar para a operadora, eu já fiz, eu já paguei, agora você me reembolsa? Entendeu? Então, a operadora não vai reembolsar uma coisa que não foi paga, né? Todo reembolso pressupõe um desembolso. Ah, Fernanda, mas isso não está na lei. Não, não está na lei. Existe jurisprudência que sim, que todo reembolso pressupõe um desembolso, e existe jurisprudência que a nota fiscal já é factível do desembolso. E aí eu brinco, sabe, Bruno? Eu sempre brinco aqui com o meu pessoal. Você quer discutir ou você quer ganhar dinheiro? Se você quiser discutir, arruma um advogado para discutir contigo. Se você quer ganhar dinheiro, vamos seguir as regras da operadora de saúde. A gente tira a caixa, a gente ganha dinheiro e está tudo certo. Exato.
As operadoras de saúde, inclusive, eu vi uma reportagem, acredito que você deve ter visto recente também, teve uma mudança de um presidente, eu não lembro de qual foi o convênio, qual que é o plano de saúde, que eles estão fazendo um pente fino nos últimos 5 anos, uma auditoria bem pente fino, para todos esses médicos que fizeram de forma ilegal esse procedimento de reembolso, sendo levados muitas vezes, alguns deles, em ato criminal, né? Então, acho que esse é um ponto de atenção, né, para quem fez esses últimos 5 anos aí, tomar cuidado que realmente já foi, né? Mas pode ser que surja uma cartinha aí para você. Isso acontece. Então, assim, eles estão mais intensificando muito mais de 2020 para cá, 2021 para cá, você é mais precisa, né? E esse pente fino que está acontecendo, gente, pensa assim, ó, você tem um sistema. Dentro desse sistema, se eu jogar o CNPJ do médico, eu já sei quem é o médico, se ele tem Exato. vigilância sanitária ou não, se esse CNPJ tem QNES ou não, se esse CNPJ tem sócios ou não. Então, isso eu puxo aqui. Imagina se eu puxo aqui, imagina se a operadora de saúde não puxa lá. Com o advento da inteligência artificial, isso voou, porque a gente já tem várias startups no mercado que conseguem cruzar esses dados de forma muito instantânea, tipo assim, um Exato. segundo, pá, os dados estão lá. Então, se você quer fazer algo fraudulento, né, que não seja de forma legal, você vai ser pego. E na hora que você for pego, você também vai ter que arcar com as consequências. Então, se você está fazendo algo legal, o que eu posso dizer para você? Primeira coisa, contrate um bom advogado. Segunda coisa, Sim. pare de fazer legal e vamos pensar na ética, porque a ética vem antes de ganhar o dinheiro. Então, acho que essa é a primeira coisa que você precisa fazer. E sim, se você está fazendo algo ilegal, você se Sim. prepare, porque todos esses processos estão sim virando processos criminais, tá? Então, você Exato. tem que ir lá, você tem que responder criminalmente. Enquanto você está respondendo o processo criminal, várias portas se fecham para você. Por exemplo, eu vou pedir sei lá, um financiamento porque eu vou comprar uma Sim. casa. Olha, você tem um processo criminal, você não vai poder Não. pedir esse financiamento. Exato. Então, várias portas se fecham para você. Então, pense bem, vasculhe bem, tenha certeza de que se isso é bom para você ou não. Então, Sim. reembolso dá dinheiro, feito de forma ética e de forma transparente. Ok. Fê, uma dúvida que eu tenho agora. A sua empresa, por exemplo, quando ela vai atuar junto da clínica médica, eu acredito que vocês também esbarram num problema, provavelmente, não é um problema bom, né? Mas é um problema de uma dor do crescimento, que é a questão da organização da clínica, da secretária. Como que funciona? Você tem um sistema que ela acessa e ela gera essas informações e você controla? Ou você senta ali do lado, passa um treinamento para a secretária para ela pedir as informações corretas? Como que funciona quando o médico ele escolhe pela metodologia do reembolso de forma legal? O que que ele tem que mudar? Como é que ele tem que se preparar já para receber a empresa da Fernanda na clínica dele? Tá, vamos lá. O primeiro médico ele não entra direto pela Direct Clean, ele não vai estar comigo só para o reembolso, porque o Ok, reembolso ele pressupõe que é uma metodologia só de pagamento, e nenhuma sim, clínica se sustenta só como reembolso. Então, a gente tem um ok, programa chamado Programa Business Care. Esse programa ele prepara o médico para fazer gestão, não para ser o gestor da clínica, porque toda bom todo bom empresário que faz gestão, ele vai lá e contrata um gestor. Então, médico, pelo amor de Deus, não caiam nessa de que todo médico precisa ser gestor. É mentira. Você só precisa entender de gestão, de indicadores. exato. E vai operar, vai atender o teu paciente, e o gestor, você vai lá ganhar dinheiro e contrata o gestor. Então, não caiam nessa. Então, o programa Business Care, ele faz com que o médico vire a chave do empreendedorismo. Como é que você vai ser um bom empreendedor? Como você vai entender de indicadores, como você vai ser um bom líder, né? E aí vai pressupor para você que o seu gestor você vai lá e vai contratar. Ele te dá bases também para as metodologias de remuneração. Aí, quando o médico e a empresa dele está preparada para o reembolso, aí sim ele vai para a Direct Click. Nesse meio tempo, a gente vai ensinar, e esse programa é para o CNPJ, tá, Bruno? Não é para o CPF. Tá, Ele pode trazer o sócio dele, a secretária dele, a equipe administrativa, a equipe de marketing dele, o que ele tiver, é para o CNPJ. E nesse programa a gente acompanha 12 meses o CNPJ do médico. Então, ali ele entra no ponto A, eu defino com ele qual é o ponto B e eu sou a bússola para todo esse trajeto que ele vai fazer. E ali é claro que ele vai ter que ter profissionais qualificados que ele vai contratando ao longo desse caminho, e a exato. Direct Clean é só mais uma empresa
que vai estar com ele ao longo desse caminho, né? Porque ele precisa entender o que é reembolso, a secretária dele precisa aprender o que é reembolso Sim. e como ela vai falar isso com o paciente. Porque senão eu dou informação incorreta para o paciente e aí fura tudo no meio do processo e aí o paciente não recebe aquele dinheiro que ele tinha que receber. E aí fica um desconforto muito grande entre o médico e o paciente. Então, a quebra de confiança do médico com o paciente não pode existir e vice-versa. Tá? Então, ele não entra para o reembolso, ele entra para se qualificar como empreendedor e no momento que ele estiver preparado, ele vem com reembolso, ele vem com conversão de paciente, então a gente vai dando para ele todos os subsídios que ele precisa para crescer durante esses 12 meses. Esse treinamento que você oferece para o médico, para o CNPJ, né? Acho que eu estou falando certo, é para o CNPJ, É né? isso, você Eu acredito que você tem uma gama de produtos ali dentro que para alguns médicos vão fazer sentido X produtos, para outros médicos outros X produtos. Como que funciona esse primeiro oi com a Fernanda Costa? Viu agora o podcast aqui? Pô, legal, achei transparência do que a Fernanda está falando, achei uma pessoa legal, vou começar a conversar com ela. Como que funciona desse primeiro oi que ele vai te dar ali no Instagram para ele conseguir entrar no produto e o resultado final que ele vai ter? Tá bom. Então, primeira coisa, sendo muito bem transparente, não é você que me escolhe, eu escolho você. Então, a primeira coisa, a gente vai fazer uma sessão estratégica. O que que é essa sessão estratégica? Eu vou bater um papo contigo para entender se eu posso te ajudar de alguma forma. Se eu entender que eu posso te ajudar de alguma forma, eu vou oferecer a vaga para você do programa Business Care. E aí, você entrando no programa Business Care, você vai passar por 3 fases que é completamente individual. Então, você vai ter uma sessão estratégica com uma psicóloga especialista em negócios. Depois, você tem uma sessão estratégica com uma pessoa especialista em finanças. Depois, você vem com uma sessão estratégica comigo. Né? Depois de tudo isso que você já passou, a gente já fez a primeira sessão estratégica, você ainda vem com uma sessão estratégica que dura mais ou menos umas 2 a 3 horas, tá? Nessa sessão estratégica comigo, nós vamos desenhar o acompanhamento, esse acompanhamento de 12 meses. E depois todo o resto é feito em grupo. E esse em grupo, a gente vai ter hot seats, que é onde a gente vai tirar a sua dor ali daquele momento. Fernanda, hoje, nossa, eu tive um problema gigante com a minha secretária. Então, você vai trazer para essas discussões e sempre a dúvida de um é a solução do outro, né? Às vezes a gente nem pensou sobre aquilo, alguém faz uma pergunta e fala, nossa, eu nunca pensei sobre isso. Então, tem hot seats, são 2 hot seats por mês, uma oficina temática, onde sempre tem um convidado especial que vai fazer uma oficina, vai trazer um tema. A gente tem também as tutorias técnicas, que é um passo a passo sobre alguma coisa. Então, vou dar um exemplo: fazer atendimento pelo WhatsApp. Então, a gente tem um passo a passo de como fazer o atendimento pelo WhatsApp. Tem as Power Class, que é tudo que é uma dúvida comum, eu gravo uma aula extra. Tem uma plataforma onde todas as aulas, todos os encontros ficam ali gravados. Então, a todo momento, você pode ir me acessando de alguma forma. E eu faço o acompanhamento mensal desse aluno pelo faturamento. Então, eu sempre brinco assim, Bruno, não pode ser um eletrocardiograma, né? Então, assim, a empresa saudável é aquela que tem uma curva de ascensão, mesmo que R$ 1 de uma diferença de um mês para o outro. Se for um eletrocardiograma, você vai morrer em algum momento. Você não pode ganhar 1 milhão no mês e 100 mil no outro mês. Isso não faz sentido, né? Previsibilidade, né? Exatamente, a gente precisa ter essa previsibilidade. Então, eu preciso saber hoje, em janeiro, quanto que eu vou ganhar em janeiro do próximo ano. Existe metodologia para isso. E uma outra coisa, se você ganha sempre o mesmo valor, gente, eletrocardiograma, você está morto, ó. Então, você também não pode ter uma curva linear. Então, a gente tem que estar sempre na curva ascendente. E uma outra coisa muito importante é a curva J, né? Eu não posso ter uma curva ascendente, depois tirei as férias, essa curva caiu. E aí, daqui a pouco, eu voltei e eu vou fazendo vários Js. Isso também não vale. O consultório ele é dependente do doutor, né? Não pode ser. E aí, eu vou explicar para o médico no programa. Fala um pouco mais sobre isso, Fernanda. Fala, doutores e doutoras, espero realmente que você esteja gostando desse conteúdo. Ele é feito com muito carinho, tá? Agora, se dentro da sua empresa você está sentindo que o seu contador não é especialista em clínicas médicas e CNPJs médicos e você está perdendo dinheiro pagando mais imposto do que deveria, te trago essa oportunidade. Clica no link aqui embaixo, conversa com a nossa equipe de especialistas e torne a sua empresa muito mais lucrativa. Tenha um contador especializado em clínicas médicas e CNPJs médicos. Eu sou Bruno Nascimento, sócio da JMed, e estou
aqui para te ajudar nessa etapa. Olha, o médico, ele entende que tudo depende dele. Então, depende de vender o serviço dele, que se ele não está lá, ele não pode tirar férias, né? Que a secretária não é capaz de manter. Então, eu sempre falo, você não vende um único serviço. Você precisa estar preparado para vender planos ou programas de tratamento. Vou te dar um exemplo, Bru. Um exemplo fatídico, assim. Ah, eu sou ginecologista e eu vou colocar apenas um Dilmirena. Você está vendendo um serviço. A partir do momento que você não vender esse serviço, não entra dinheiro em caixa. Tá bom. Você vai colocar o Dilmirena, mas isso vem pressuposto de alguma análise que você fez. E tem um pressuposto de um outro acompanhamento que você vai fazer. Então, você vai vender um plano de tratamento ou um plano de acompanhamento, que isso vai te gerar dinheiro em caixa durante 12 meses, porque o paciente ele pode pagar durante 12 meses. Bruno, sabe como a academia ganha dinheiro? Não é para aquele que ele paga e vai na academia, é para aquele que paga e não vai na academia. Vai, exato. As academias têm no Brasil, no mundo, e depende de quem não vai. Pagou, mas não foi. Entende? Então, a gente precisa pegar esses exemplos, e não estou dizendo que você vai vender, o paciente não vai fazer o tratamento. Gente, pelo amor de Deus, não é isso que eu estou dizendo. Sim. Eu estou dizendo que a gente precisa começar a pensar em planos e programas de tratamento. Vou te trazer um outro exemplo. Médico da dor. Ele fez uma infiltração na coluna. Bastante esse. Médico da dor fez uma infiltração na coluna. Cara, tá errado. Você não vai fazer uma infiltração na coluna e dar tchau para o teu paciente. Qual é o programa de tratamento que você vai dar para ele? Infiltração, ele é um meio ali. Ele não é o fim. Ele é um meio de tirar a dor. Como você vai preparar esse terreno? Como é que você vai fazer essa infiltração? Como é que você vai acompanhar esse paciente? E ele vai ter um problema na coluna hoje, no quadril amanhã, no joelho depois, né? É um paciente mais poliqueixoso. Então, como é que eu vou trazer um tratamento para ele? E eu não estou dizendo, não estou falando de equipe multidisciplinar, não é isso. Estou falando sobre você, sobre aquele tratamento e aquele programa de tratamento que você vai fazer pelo seu paciente. Quem não percebeu ainda vai estar sempre no eletrocardiograma. Nunca vai ter uma curva sem. Ô, Fê, a gente pode determinar que o programa de tratamento, esse tipo de venda, né, de serviço, é a chave para o médico entender que a clínica dele pode ser escalável? Ou não tem uma relação? Tem uma relação sim, mas a primeira chave, tem algumas chaves que ele precisa destravar, né? Eu acho que a primeira chave é ele entender que ele é médico quando ele está atendendo o paciente, e ele é empreendedor quando ele adquire uma clínica, ou ele tem um CNPJ. O CNPJ dele não é um CNPJ de faturamento, é um CNPJ de uma empresa de fato. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que ele precisa entender é que ele não pode mais misturar o dinheiro do CPF e do CNPJ. Então, sim, ele é um empreendedor de fato, não misturar CPF com CNPJ. Depois ele precisa... Mas eu nunca vejo isso, Fê. Não, imagina, né? Olha, isso é raridade. É só os médicos que você atende, viu? Porque aqui nenhum deles... Aí não acontece, né? Então, a gente precisa virar essa chave. Outra coisa que a gente precisa virar a chave é que é a seguinte: consulta é meio, consulta não é fim. Consulta é sobre aquilo que o paciente vai chegar até você. O que você vai oferecer para o paciente não é um retorno, não é uma teleconsulta, é um programa mesmo de acompanhamento daquele paciente. Gente, ninguém chega com você, você dá uma Novalgina e manda o paciente embora. Você está fazendo isso, esquece, você está no lugar errado. Você nunca vai conseguir ter previsibilidade. Depois ele precisa entender qual o ecossistema que ele vai desenvolver dentro daquilo que ele faz. Vou pegar aqui, sei lá, um neurologista, que ele fala, não, mas eu atendo aqui, sei lá, epilepsia. Cara, o paciente precisa te ver o ano inteiro. Você não vai fazer uma consultinha com ele e você vai mandar embora. Não, Fernanda, mas eu vejo esse paciente a cada 3 meses. Tá bom, mas você não vai fazer uma consultinha e pedir para ele voltar, que retorno só para você, daqui 3 meses só para você ganhar uma nova consulta. Olha, isso não paga conta de ninguém. E você não se formou em medicina para ganhar 10 mil reais por mês, desculpa, não é isso. Exato. Então, como é que você vai poder traçar aquele plano de acompanhamento daquele paciente? Então, são chavinhas que a gente vai virando na cabeça do médico, tanto de gestão de negócios, gestão de pessoas, gestão financeira, programas de tratamento e planos de acompanhamento e, por fim, vendas e marketing. Porque hoje, Bruna, os médicos estão assim na cabeça. Ó, eu preciso fazer tráfego pago para ter paciente.
Cara, é mais fácil você já vender para quem te conhece do que vender para alguém novo, primeira coisa. Exato. Segundo, dá uma olhada lá no seu WhatsApp, quantas perdas que você teve, porque o WhatsApp é ouro. E aí você está querendo trazer mais paciente para dentro, se você der atenção só para o seu WhatsApp, você já vai ter Sim. paciente para a sua vida toda, entende? Então, assim, mas a gente está no momento onde eu preciso fazer tráfego para ter mais paciente, e eu Sim. preciso ser gestor, porque eu preciso ver o script que a minha secretária está falando com o meu paciente. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, está tudo errado. Para o mundo, eu brinco, né? Para o mundo que eu quero descer. Então, assim, precisa entender realmente, de fato, que você é um empreendedor de fato e que você precisa aprender agora a só fazer gestão. Sim, sim. Falando de script de secretária, né, que é um tema muito abordado e que, se você pensar em clicar em qualquer anúncio no Instagram, você vai ter 70 milhões de scripts de secretária da área médica, né? Mas, Fê, quando você analisa uma empresa, né, que ele vai ser um parceiro seu ali na área de treinamento ou da sua empresa, qual que normalmente são os erros comuns que você percebe que a secretária... Muitas vezes a culpa não é da secretária, tá? Mas, enfim, quais são os principais erros que você costuma ver com relação a não ter script, ou seguir metade do script, ou não seguir script nenhum? O que você acredita que é o principal erro quando você pega esse médico ali para ajudar ele? O principal erro é contratar gente barata. Esse é o principal Por aí. erro. Eu quero contratar uma secretária boa e pagar um salário mínimo para ela. Esse é o seu principal erro. Porque muitas vezes você vai contratar alguém que nem tem o segundo grau completo e ainda tem problema de pontuação, de escrita, tem problema de interpretação de texto, não tem agilidade, porque não tem agilidade de raciocínio naquele negócio. E não adianta você dar um script de atendimento para ela se ela nem sabe o que você faz. Então, eu vou falar para ela que eu faço infiltração no joelho. Ela não sabe o que é infiltração, ela não sabe que tipo de medicação você usa, ela não sabe que viscosuplementação você usa, ela não sabe como você cobra, ela não sabe quanto tempo dura esse tratamento, ela não sabe nem que agulha você vai usar. Então, assim, eu acho que o principal erro, na minha visão, é contratar gente barata. Mas, Fernanda, se eu contratar gente mais cara, eu ainda tenho o mesmo erro. Aí é um erro que eu chamo de onboard. O que é o erro de onboard? Você contrata uma secretária hoje e fala para ela, tá aqui o WhatsApp, tá aqui o sistema que eu utilizo, te viras. E aí a pessoa fica tentando se virar e tentando entender, mas ela não tem tratamento inicial nenhum. Ela continua não sabendo o que você faz, como você vende, você nunca mostrou para ela exatamente, ela nunca sentiu o que você faz, ela nunca passou numa consulta com você, nem se for uma consulta de mentirinha para entender exatamente como você aborda o paciente, ela não sabe quanto você cobra. Então, assim, porque eu não conto para minha secretária para ela não me pedir aumento, eu já ouvi muito isso, ela não sabe quanto eu ganho para ela não me pedir aumento. Então, cara, se você não dá todo passo a passo daquilo que você faz e ela não acredita naquilo que você faz, ela nunca vai vender você. Ela Exato. nunca vai te vender. A venda pressupõe que eu acredito no produto ou no serviço. Eu não vendo aquilo que eu não acredito. E eu não sei vender aquilo que eu não sei nem o que acontece, né? Sim. Então, vou fazer um exemplo ridículo aqui, Bruno. Sabe por que a Avon e a Natura explodiu no mundo? Porque elas pegavam as revistinhas e elas viam, e todo mês, quando elas iam ali pegar a revistinha, elas tinham um prêmio daquilo, ou seja, elas provavam o produto, para que depois elas pudessem vender aquele produto. E assim era todos os sistemas de pirâmide, de marketing, de relacionamento, você ganha aquele produto para que você experimente. Então, aquilo faz com que a pessoa evolua e ela ganha bônus financeiro em cima disso. Agora, eu colocar uma pessoa ali para atender meu paciente que não sabe o meu tom de voz, que não sabe a minha cultura, que não sabe a persona que eu atendo, por mais script que tenha, é robotizado. Ela não está na alma dela, está da boca para fora. E daqui a pouco, qualquer pessoa que oferecer mais R$ 100 a mais no salário, ela vai embora. E aí você entra numa rotatividade de secretária que você fica maluca, porque ninguém absorve a sua cultura. Entende? Então, eu vejo que esse é o maior erro. O erro não está no script, o erro não está no atendimento. O erro está como você recepciona e como você treina essa pessoa desde o primeiro dia. O script de vendas, né, que você normalmente vai sentar com o médico, eu acredito que o script é uma coisa pessoal, né? Cada médico vai ter o seu, cada um.
Cada profissional ali vai ter o seu jeito de vender, o seu jeito de falar. Isso, se o médico pensar hoje eu vou mudar de vida, vou colocar um profissional bom aqui para atender e vou começar a sentir essa mudança. Quanto tempo você acredita que uma secretária boa, que esteja sendo bem remunerada, bem comissionada, até depois a gente pode entrar nesse tema de comissão, quanto tempo você acha que ela pega do jeito para contigo? Qual que é a média de tempo? Vamos lá, eu vou trazer para você. A lei trabalhista ela é clara, né? 45 dias mais 45 dias. Então vamos lá, se em 45 dias seu funcionário não deslanchar, manda embora. Se você fez tudo o que você tinha que fazer, fez um onboard bem feito, você treinou, você deu todas as bases. Então, eu tô falando, gente, é sentar do lado, é explicar o que você faz, é ter certeza da sua cultura, porque a gente só transborda para o outro aquilo que sobra na gente, né? Então, se eu tiver tudo isso bem estruturado, você tem 45 dias para treinar aquela pessoa. Se em 45 dias ela não pegou, tá fazendo um monte de coisa errada, tá aérea, não tá na tua velocidade, Desorganizado. não deu certo. Não deu certo. Que bom, você fez a sua parte, ela não fez a dela. Não insista no erro. Aí você fala, olha, eu acho que ela está indo bem, eu quero provar mais um pouquinho. Talvez eu precise ajustar alguns parafusos. Você ainda tem mais 45 dias. Cara, passou 90 dias, essa pessoa não foi. Esquece. Ela não é para você ou você não é para ela. Entende? Então, 90 dias é o meu prazo máximo para que essa pessoa já esteja no ritmo. Né? E quando eu falo ritmo, gente, é ritmo. Quando a gente vai tocar uma música ou um instrumento, não é ritmo. Ela tem que estar no teu ritmo. Se ela não tiver, não fique, não insista, não insista. Pronto. Fala, doutores e doutoras, espero realmente que você esteja gostando desse conteúdo. Ele é feito com muito carinho, tá? Agora, se dentro da sua empresa você está sentindo que o seu contador não é especialista em clínicas médicas e CNPJs médicos e você está perdendo dinheiro pagando mais imposto do que deveria, te trago essa oportunidade. Clica no link aqui embaixo, conversa com a nossa equipe de especialistas e torne a sua empresa muito mais lucrativa. Tenha um contador especializado em clínicas médicas e CNPJs médicos. Eu sou Bruno Nascimento, sócio da JMed e estou aqui para te ajudar nessa etapa. Vamos pensar, antes da gente falar da comissão, tá, Fê? Deixa eu só te fazer uma pergunta que é uma pessoa que também a gente conhece o médico, mas assim não entra tanto nesse permeio, né? Você acredita que a secretária que deve passar o preço e cobrar, ou o médico na consulta que tem que passar o preço, e se é cada pessoa fria, esse é o preço, vai querer, não vai querer, mas obviamente tudo com técnica, né? Quem que você acha que tem que fazer essa tarefa, né? Eu acho que quem vende é o médico, a secretária cobra, tá? E eu vou te explicar por quê. O médico é que tem propriedade técnica para vender aquilo para o paciente. Tua secretária não vai vender. Ah, mas eu não gosto de passar preço. Se você não passa o preço para o paciente sempre vai achar que você está cobrando caro. Então, você tem ali a expertise para quebrar aquela objeção. A tua secretária não vai quebrar essa objeção. E eu vou aproveitar aqui, ó, vou deixar 3 dicas para vocês. 3. Então, as 3 perguntas que vocês precisam fazer para o paciente. Primeira coisa, antes dessas 3 dicas, vocês precisam entender que o paciente, quando ele te procura, ele tá nem aí para o teu currículo. Ele tá nem aí para onde você fez, que técnica que você vai usar, se você vai usar uma técnica minimamente invasiva, uma técnica aberta, ele não tá nem aí para você. Ele quer saber como você vai resolver o problema dele. Então, primeira pergunta que você tem que fazer para o paciente: por que você veio me procurar? É a primeira pergunta. Ah, eu vim te procurar porque Joana indicou, porque eu te vi no Instagram, enfim, ele vai te trazer isso. Aí você vai perguntar para ele: como você acha que eu posso resolver o seu problema? Então ele vai falar: sei lá, porque eu vi que você tem experiência nisso, ou porque eu acho que você é um médico XYZ. Beleza. Terceira pergunta: se eu tivesse uma varinha mágica agora e eu tirasse a sua dor, ou resolvesse o seu problema agora, qual é a primeira coisa que você faria? E isso eu vou gerando o gatilho mental desse paciente para vender para ele lá na frente. Então, eu vou te dar um exemplo. Vamos supor que chega um paciente que tem dor no joelho. Vou pegar aqui a dor no joelho. Dona Maria, como é que você me achou, Dona Maria? Ai, doutor, olha só, eu vi você, minha vizinha te indicou, porque acho que ela já passou em algum momento, aí fiquei seguindo você no Instagram, doutor, e adorei. Sim. E aí eu vi. Não é mais ou menos isso que acontece, gente? Aí você vai perguntar: nossa, Dona Maria, que legal. Mas, Dona Maria, como é que você acha que eu posso te ajudar?
Ai, doutor, você precisa me dar algum remédio, porque eu preciso tirar essa dor no joelho, eu não aguento mais, eu não consigo fazer mais as minhas coisas. Ai, doutor, não aguento mais essa dor no seu joelho. Tá bom, dona Maria, e se eu tivesse agora um comprimido, uma pílula mágica, e eu te desse agora, nesse exato momento, a sua dor fosse embora, qual é a primeira coisa que você faria? Ai, doutor, eu ia andar de bicicleta. Nossa senhora, olha que coisa boa, eu ia andar de bicicleta. Pronto, você gerou todos os gatilhos mentais para vender para Dona Maria. E aí, na hora, então, olha, Dona Maria, eu tenho a capacidade, sim, de te entregar tudo isso. A senhora vai voltar a andar de bicicleta, a senhora vai ficar sem dor. O que nós vamos fazer aqui, Dona Maria? Olha, tem um plano de tratamento. Primeiro, a gente vai fazer um pré-procedimento, a senhora vai tomar uma medicação, a senhora vai fazer uma infusão, a senhora vai fazer o que? Pensa aí, doutor, pensa aí o que você quer fazer, que é um pré-procedimento. Vou te dar uma injeção intramuscular, já leva para a salinha, já faz uma infusão, já faz a infiltração. Olha, vou fazer uma primeira infiltração aqui na senhora, com uma viscosuplementação. O paciente não sabe o que é viscosuplementação. Com um gelzinho, Dona Maria, que vai deixar ali o amortecimento do seu joelho melhor. Depois a senhora vai vir por acompanhamento. Nós vamos fazer isso, vai fazer aquilo. Entendeu, Dona Maria? Entendi. Dona Maria, isso custa 20 mil reais. Não, doutor, mas pelo amor de Deus, eu não tenho dinheiro para isso, doutor. Olha só, eu tenho plano de saúde não cobre. Dona Maria, olha só, eu sou o melhor especialista nisso. Eu vou fazer a senhora andar de bicicleta de novo em pouquíssimo tempo. O plano não cobre todo esse tratamento, ele vai cobrir isso ou isso. A senhora vai fazer via reembolso ou via credenciamento ou não, não se preocupe, nós vamos parcelar isso para a senhora, do jeito que ficar melhor para a senhora. Mas, Dona Maria, eu sou capaz de entregar a senhora sem dor por X tempo, a senhora vai ser capaz de andar de bicicleta, a gente só precisa fazer um combinado aqui, Dona Maria. Eu faço a minha parte técnica, te entrego o melhor e, Dona Maria, a senhora faz a sua parte, a senhora cumpre com todos os combinados que nós vamos fazer aqui. Vamos lá, Dona Maria? Pera aí que eu já vou chamar fulana, secretária fulana, ó, Dona Maria vai fazer esse tratamento, você faz o melhor pagamento para Dona Maria. Dona Maria, ó, vamos começar agora, já vou pedir para prepararem a sala para a gente já começar. Eu entreguei para ela o que ela queria, eu não dei espaço para ela decidir, eu trabalhei com todos os gatilhos emocionais, gatilhos mentais dela. Dona Maria não vai fechar por quê, gente? Não dei tempo nem para ela. Gente. Não dei tempo nem para Dona Maria respirar. Exato. Não parei de falar, é a mesma frequência, o mesmo ritmo que eu estou falando para você, o médico tem que falar para Dona Maria. Agora, não, Dona Maria, poxa, peraí, vou pedir um exame complementar. Ah, Dona Maria, pera, é pagamento, não, você sai da sala, depois valor você vê ali com a minha secretária. Eu quebrei o círculo de confiança com a Dona Maria. Marcar um procedimento para o dia seguinte é perder Dona Maria. Ela vai para casa, ela começa a racionalizar. Vendas é feita na emoção, gente. Ninguém racionaliza para comprar, para fazer uma venda. Quantas vendas, né? Quanta coisa você já comprou por emoção e não por racionalizar? Porque se eu chego lá no shopping, eu vejo uma coisa, é cara, eu vou embora e falar, não, peraí, deixa eu olhar quanto que eu tenho aqui no cartão, eu já pego o celular para ver minha fatura, eu estou racionalizando. Então, eu não posso racionalizar em vendas. E se eu não posso racionalizar, quem está vendendo não pode dar espaço para racionalização. É trabalhar com gatilhos mentais e gatilhos emocionais. Fernanda, a parte de vendas, o médico, eu acredito que já muitos entenderam que ele tem que fazer essa parte. Eu acredito que falta para muitos deles, né? Obviamente a faculdade não traz isso, é um treinamento. Dentro do seu acompanhamento existe esse treinamento também. Mas não é treinamento, eu acho. Eu acho que é um pouquinho de ousadia. Ousadia, porque a gente pode treinar um médico, mas se ele não colocar em prática no dia seguinte, com ousadia de falar, deixa eu ver se isso aqui funciona mesmo. Exato. Vamos ver, essa menininha tá falando aí, vamos ver se funciona mesmo? Porque eu chamo de menininha, porque todo mundo me chama de menininha, viu, gente? Mas eu sou 50. Então, assim, vamos ver se essa menininha que tá falando funciona mesmo. Se ele não tiver essa ousadia de realmente fazer acontecer, de agir, e achar que qualquer tipo de técnica vai funcionar, ele vai se dar mal. Então, ele precisa colocar para funcionar. A técnica deixa para o seu curso técnico hands-on, que você vai saber para entender qual que você vai, aonde você vai enfiar a agulha. Agora, a ousadia de fazer acontecer, de colocar em prática no dia seguinte, e quanto mais você errar, maior é a probabilidade de você acertar.
Então, assim, existe 3 perguntinhas mágicas que eu dei aqui para vocês. Já façam essas 3 perguntinhas mágicas agora e depois passa lá no meu Instagram, viu, Bruno? Para falar para mim se deu Boa, certo ou se deu boa. errado. Vou deixar, vai ficar aparecendo aqui. Ó, Fê, fiz as perguntinhas mágicas, deu certo. Puta, fez errado. Ela me fez uma pergunta que eu não sabia responder. Anota a tua pergunta, porque essa pergunta você já tem que estar na ponta da língua para responder, porque a próxima pessoa pode te fazer a mesma pergunta, tá? Então, Boa. faça acontecer, sem pensar muito, né? A venda, ela não é racionalizada por nenhum dos lados, só faz acontecer. Vai dar certo, tenho certeza absoluta que não. E Fê, no seu dia a dia, já com diversas clínicas que você já atendeu, a gente pode definir uma melhores práticas com relação ao comissionamento de secretária? O que você entende que dá mais certo? Qual que você entende que não é uma vertente muito legal de se utilizar? Enfim, consegue dar essa dica para o doutor que está vendo esse conteúdo agora? Olha, eu acho que assim, eu acho que você precisa começar a colocar tudo dentro de uma plataforma, dentro de vídeos. Então, hoje eu estou com 5 minutos livres. Espera aí, deixa eu pegar aqui e gravar um vídeo para minha secretária sobre o procedimento que eu faço. Porque você é assim, né, Bruno? Uma coisa que eu sempre digo: você trabalha para os seus funcionários ou seus funcionários trabalham para você? O médico ele fica muito preso à equipe dele. Parece que ele que trabalha para aquela equipe. Então, como é que eu inverto isso? Começo a dar conhecimento para essa minha equipe, para que essa minha equipe não fique preso a mim e que eu possa, a qualquer momento, demitir aquela pessoa. Quantos médicos aqui não têm secretária de 10, 20 anos? Pasta com essa secretária, a secretária é ogra, ou a secretária não faz o que tem que fazer, ou está acomodada demais, e ele não manda essa secretária embora. Exato. Se eu mandar ela embora, quem vai fazer meu faturamento? Quem vai pagar minhas contas? Exato. Nossa, mas o paciente gosta muito dessa secretária. E aí você não consegue evoluir. Então, tudo que você tiver de aprendizado, você precisa colocar em algum lugar. Quer seja, sei lá, numa plataforma, quer seja num drive. Grava vídeos e bota no drive, aula 1, aula 2, aula 3. E assim você vai treinando essa tua secretária. Uma coisa que você não pode de jeito nenhum é inverter os papéis. Sua secretária tem que te respeitar, sua secretária tem que fazer o que você precisa que seja feito, e você precisa colocar na cabeça que ela é tua funcionária, e não você funcionário da sua secretária. E você nunca pode deixar 100% do seu consultório na mão da sua secretária, porque ela é seu. Sua secretária ela pode ir embora a qualquer momento, e aí? Você vai ter que começar do zero, e aí seu movimento vai cair porque tua secretária foi embora. Então, acho que isso é muito importante em relação à secretária. Não sei se foi isso que eu entendi, isso que você me perguntou, Bruno. Não sei. Mas eu acho que é exatamente isso. Parem de ficar na mão dos seus funcionários. Sim. Funcionário é Agora, funcionário. não pode falar. Não, eu ia falar que funcionário é funcionário, colaborador é colaborador e não ao contrário. Então, não fique na mão dos seus funcionários. Sim. Então, a pergunta aqui, eu entendi o que você quis dizer, só que assim, você acha que existe um comissionamento ideal, por exemplo, um percentual da venda, uma quantidade de agendamentos realizados e concluídos? O que você vê que dá mais certo dentro dos seus clientes? Fala, doutores e doutoras, espero realmente que você esteja gostando desse conteúdo. Ele é feito com muito carinho, tá? Agora, se dentro da sua empresa você está sentindo que o seu contador não é especialista em clínicas médicas e CNPJs médicos e você está perdendo dinheiro pagando mais imposto do que deveria, te trago essa oportunidade. Clica no link aqui embaixo, conversa com a nossa equipe de especialistas e torne a sua empresa muito mais lucrativa. Tenha um contador especializado em clínicas médicas e CNPJs médicos. Eu sou Bruno Nascimento, sócio da JMed e estou aqui para te ajudar nessa etapa. Eu vejo assim, que precisa ter um mínimo, porque a pessoa já ganha um salário para aquilo, né? Para fazer o seu trabalho. Então, vamos supor que você precise faturar no mínimo 100 mil reais. O que é esses 100 mil reais? Para você pagar suas despesas, para você fazer provisionamento de RH, para você fazer um fundo de reserva, tirar o seu prolabore, dividendos e ter lucro. Se tudo isso deu 100 mil reais, você só vai pagar um comissionamento acima desse valor. E aí você pode fazer ou um valor fixo, e aí depende, né? Não existe o jeito certo, é o jeito que dá certo para você. Então você pode pagar um valor sobre agendamentos, um valor sobre o que é realizado. Eu não gosto de pagar por agendamento, eu gosto de pagar pelo realizado. A pessoa precisa agendar, precisa vir e precisa pagar. Né? Então, assim, ela veio,
ela compareceu e ela pagou, a gente paga um comissionamento sobre isso, entende? Porque aí eu forço a pessoa também a fazer com que ela venha. Então, não é só agendamento. Ela agendou, ela compareceu e ela pagou. Para cirurgias ou para procedimentos, esse comissionamento também é sobre aquilo que fez e pagou. E aí você pode colocar ou valor fixo ou percentual. Dica do dia: secretária não entende percentual, ela não entende. Né? Então você fala, é 1% daquilo que eu vou ganhar. Cara, primeiro que você precisa dar satisfação do quanto você vai ganhar, e segundo, até ela entender que 1% no final ela pode ganhar 10 mil reais, a conta fica complexa. Então eu gosto muito de fechar por valor fixo. A cada cirurgia que eu fizer e receber, você ganha 100 reais, um exemplo, tá? Entendi. Não existe o certo e o errado, existe aquilo que Sim, funciona sim. para você. Eu não sei hoje qual que é a sua margem líquida, qual é o seu valor bruto de recebimento, Sim. mas é mais ou menos por aí. O que vai funcionar para você? Às vezes você tem uma secretária, gente, que não engaja absolutamente nada com comissão. Tá bom o quanto ela ganha, né? Ela não tem ambição de ganhar mais. Sim. Então, não adianta eu falar para ela que ela vai ganhar 5 mil reais a mais. Ela não tem ambição para isso. Mas eu posso dar para ela prêmios. Por exemplo, se eu fizer 10 cirurgias no mês, você ganha uma televisão. Se eu fizer 20 cirurgias no mês, eu te dou um iPad. Então, você vai mexer com coisas materiais. Então, você precisa entender o que mexe com a ambição daquela pessoa. Ou simplesmente perguntar, Bruno. Perguntar, olha, o que seria bom para você nesse mês? Nossa, doutor, meu sonho é ter uma geladeira nova. Então, tá, eu te dou uma geladeira nova. Se a gente fechar 30 cirurgias esse mês, sua geladeira nova chega na tua casa. Poxa, ela vai se esforçar. O sonho dela é ter uma geladeira, o sonho dela é viajar, o sonho dela é viajar. Sabe o que eu gosto muito, Bruno? Fazer o quadro de sonhos com os meus funcionários todo início do ano. Então, senta com o funcionário no início do ano e fala assim, Joaquina, é o seguinte, vamos planejar aqui quais são os seus sonhos. Vamos imaginar que você tem todo o dinheiro do mundo esse ano. O que você gostaria de ter esse ano? Eu gostaria de ter isso, doutor, isso. Pega esse quadro dos sonhos, faz numa cartolina, dobra, e você fala assim para ela, nossa meta, sei lá, é a gente faturar, vou por faturamento aqui, 100 mil reais no mês. Se a gente faturar 150, eu vou pegar aquele quadro dos sonhos e eu vou escolher uma coisa para dar para você daquele quadro dos sonhos. Então, pode ser uma outra alternativa. Você precisa entender, né, o que funciona para você e qual é o tamanho da ambição dessa pessoa que trabalha com você. Não queira, não é porque João faz na clínica dele, paga comissionamento, assim vai funcionar para a tua clínica. Né? A gente precisa trabalhar agora com as coisas muito individualizadas. Aquilo que vai funcionar para você dentro da sua clínica. Quantas dicas, hein, pessoal? Ó, já estamos partindo para os finalmente aqui. A Fê tem também outras obrigações, mas uma dúvida que eu não podia deixar de passar, Fê. Eu vejo aqui que você comenta muito sobre essa questão de recuperação de clínica, né? Acredito que você pegou muita clínica aqui que já estava nos finalmente. Acredito que muitas vezes são médicos que eram acostumados a outra metodologia de venda, né? Enfim, era na metodologia de indicação. E aí você tem que transformar a cabeça desse médico ou mudar, muitas vezes, tanto a área de marketing, atendimento, pós-venda. E esse cara, ele fica assim, né? Calma aí, não era só eu receber uma indicação, ou eu participar ali do Einstein e ser referenciado ali, tá tudo bem? Não, ele vê muitas vezes que um médico muito mais jovem tá com a agenda lotada. O que você dá de dica para esse médico que já está mais velho, que ele não está ali tão engajado nas redes sociais? É necessário estar? O que você daria como dica inicial para ele começar ali a se movimentar? Dica inicial, vem conversar comigo. Essa eu acho que é a dica inicial. Então, assim, pessoal, a sessão estratégica não tem custo. Eu sou casada com médico, eu sou esposa de médico, eu sou profissional da saúde. Então, numa conversa estratégica, uma palavra que eu falo pode mudar toda a sua vida. Então, acho que assim, você está em dúvida do que fazer, se você vai comprar mais um infoproduto, se você vai entrar em mais uma mentoria, se você vai contratar mais uma empresa de tráfego, seu marketing não está funcionando, e muitas vezes o que não está funcionando é você mesmo. Né? Então, assim, quem não sabe para onde ir, qualquer lugar serve. Eu tenho duas frases, né? Que é essa, e a segunda frase é o seguinte: se você vai atirar com uma espingarda ou que você vai atirar com uma arma 12, é assim, não tem mira, né? Então você vai fazer só.
E você está tirando para tudo quanto é lado. E não adianta tirar para tudo quanto é lado se o problema é você. Você não Exato. sabe para onde você vai. E se você não tiver direcionamento, cada um vai te puxar para o lado que favorece a ele e não a você. Então, eu acho que a primeira coisa é você saber exatamente para onde você quer ir. Então, não adianta, não importa se você tem 20 anos, não importa se você tem 80 anos. Se você for bem direcionado e entender que a culpa é tua, sim, e que é você que está perdido, e você precisa melhorar em você e direcionar exatamente para onde você quer ir, na hora que você tem essa ideia, que você foca, que você tem determinação, as coisas fluem. Certeza absoluta. Então, Bruno, aqui a gente tem 3 escalas, né? 3 grupos importantes. Eu tenho o grupo do médico, que ele terminou a residência, que ele está em cowork, que ele não sabe para onde ele vai, que ele ainda nem sabe faturar, que ele tenha uma contabilidade digital, que ele nem tem assessoria jurídica ainda. Então, o cara que está começando, né? Então, o direcionamento para ele é um. Eu tenho cara que ele já tem consultório, ele já sabe onde ele está atendendo, ele está, às vezes, atendendo numa clínica que é de um amigo dele, ele já tem uma secretária, quer seja sua secretária virtual, ele já gera alguns procedimentozinhos, ou ele já tem uma carteira de clientes. É o 2. E eu já tenho médico aqui, gente, muito bem estabelecido, com clínica, com 20 pessoas na equipe, e que estagnou. E ele não sabe onde ele estagnou, e que a gente precisa fazer um mapeamento muito desenhado. E às vezes é esse cara, Bruno, que eu preciso passar um tempo com ele. A gente tem um programa aqui dentro que chama Fast Care. O que é o Fast Care? Eu assumo o controle da clínica do cara por 2 dias inteiros. Eu sento na cadeira dele, eu faço a gestão para ele, eu converso com todo mundo, eu estou presencialmente na clínica dele. Então, assim, no Fast Care ele sai com o planejamento inteiro pronto, é só colocar em ação. E não importa se ele está lá no comecinho ou se ele está no final, tá? Então, tem gente que está abrindo clínica, fala, Fê, pronto, a minha clínica está montada, eu vou abrir a porta, não sei nem o que fazer, não sei nem como contratar. Eu já tenho uma secretária, não sei, cara, não sei por onde começar. Não tem problema, eu pego a minha malinha e vou lá e fico esses 2 dias. Por exemplo, agora eu estou indo para Palmas, no Tocantins, não, estou indo para Florianópolis na semana que vem, na outra semana eu estou em Palmas, na outra semana eu estou no Rio. Então, assim, cada semana eu estou numa clínica diferente para ajudar essas pessoas. Gente, nós estamos em janeiro de 2025, eu só tenho vaga agora para abril de 2025. Para vocês entenderem o quanto praticar. O Fast Care é fantástico. Porque a pessoa fica 2 dias comigo, na hora que eu vou embora, ele fala, Fernanda, você explodiu tanto a minha cabeça, mas tanto a minha cabeça, que agora eu preciso colocar tudo isso em prática. E aí ele vem para o programa, porque o programa a gente ajuda a colocar ele em prática no ano inteiro. Então, assim, a gente vai, e eu vou desenhando isso, Bruno, na sessão estratégica, que é completamente gratuita, e a gente bate esse papo para entender em qual patamar que o médico está. É isso aí, doutores e doutoras. Fernanda Costa Curta, ela trouxe só um pouquinho de conteúdo, né? Vocês perceberam, né? Porque você pode, só um pouquinho, você pode replicar dentro da sua clínica. Você, doutor, doutora que está iniciando agora, você, doutor e doutora que já está há um tempo no mercado, ou você que já está pensando em dar um pause. Agora, às vezes, a Fernanda vai ser o respiro para você continuar ali exercendo sua função, que eu tenho certeza que você faz com tanto amor e carinho. Fê, obrigado realmente pelo seu tempo. Deixa as suas redes sociais aí e bora para cima. Vamos lá, gente. Tudo que vocês precisarem, sou eu mesmo que respondo os meus directs, então pode me chamar lá, a gente vai direcionando. Se não for comigo, a equipe direciona para a equipe vai tocando. Aquilo que eu disse, eu sou esposa de médico, eu sei a sua dor. Então, assim, a dor da sua família, mesmo que você queira aposentar e não sabe de onde, vou aposentar e eu preciso saber de onde eu vou tirar dinheiro, a gente está junto com você. E a ideia aqui é realmente entender a sua dor, né? Eu brinco, Bruno, o médico cura tanto a dor dos outros e esquece de curar a sua própria dor. Então, eu sou seu curativo para curar essa sua dor também. Legal. Valeu, doutores e Obrigada. doutoras. Uma Obrigado. honra participar daqui com você, tá bom? Tchau, Obrigadão, pessoal. Fê. Obrigada, Valeu. Tchau, obrigada, tchau. gente.